Minha noiva está grávida, mas eu descobri que não posso ter filhos, pois sou estéril. Nunca pensei que estaria aqui compartilhando algo tão pessoal, mas preciso desabafar. Meu nome é André, tenho 32 anos, e minha vida virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Sempre fui uma pessoa reservada, mas os eventos recentes me deixaram sem saber para onde me virar. Então, aqui estou eu, expondo minha história para estranhos na internet. Talvez alguém possa me dar um conselho, ou talvez eu só precise colocar isso para fora. De qualquer forma, aqui vai. Tudo começou há cerca de um mês. Eu e minha noiva, Camila, estamos juntos há 5 anos e noivos há 6 meses. Nosso relacionamento sempre foi sólido, cheio de amor, confiança e planos para o futuro. Ambos temos carreiras estáveis, eu sou engenheiro civil e ela é professora universitária. Decidimos que após o casamento, marcado para o final deste ano, começaríamos a tentar ter filhos. Sempre sonhamos em formar uma família. Na noite de 15 de abril, uma terça-feira que jamais esquecerei, Camila me recebeu em casa com um sorriso radiante. Ela segurava algo atrás das costas, com os olhos brilhando, me mostrou um teste de gravidez. Positivo. Fiquei em choque por alguns segundos antes que a alegria me inundasse. Abracei-a forte, girando-a pela sala, ambos rindo e chorando de felicidade. Mas como? Perguntei entre beijos. Achei que estivéssemos esperando até depois do casamento. Camila sorriu, um pouco envergonhada. Eu parei de tomar a pílula há 2 meses. Queria fazer uma surpresa, ter nosso bebê na lua de mel. Parece que ele quis chegar um pouco antes. Naquele momento, não me importei com o fato de ela ter tomado essa decisão sem me consultar. Estava extasiado demais com a ideia de ser pai. Passamos a noite toda fazendo planos, imaginando como seria nosso filho ou filha, discutindo nomes e mudanças que precisaríamos fazer em nossa casa. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Contamos para nossas famílias, que ficaram igualmente eufóricas. Começamos a planejar o chá de bebê, a pensar em como adaptar nosso casamento para acomodar a gravidez de Camila. Eu me peguei olhando vitrines de lojas de bebês, imaginando nosso filho usando aquelas roupinhas minúsculas. Mas o destino tinha outros planos. 2 semanas após a descoberta da gravidez, fui ao médico para um check-up de rotina. Dr. Maurício, meu urologista há anos, me recebeu com seu habitual sorriso amigável. Conversamos sobre minha saúde em geral, e então mencionei a gravidez de Camila, não conseguindo conter meu entusiasmo. O sorriso de Dr. Maurício vacilou por um momento. André, que notícia maravilhosa! Mas, e você se lembra dos exames que fizemos no ano passado? Franzi a testa, tentando me lembrar. Tinha feito uma bateria de exames após uma infecção urinária particularmente forte. Sim, doutor. Estava tudo bem, não estava? Ele hesitou. André, aqueles exames, e eles indicaram que você tem uma condição chamada azoospermia. Significa que não há espermatozoides no seu sêmen. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O quê? Mas, e isso significa? Significa que você é infértil, André. Eu tenho certeza que conversamos sobre isso na época. Você não se lembra? Balancei a cabeça, atordoado. Como eu poderia ter esquecido algo tão importante? Flashes de memória começaram a voltar, o Dr. Maurício me explicando sobre a condição, mencionando que era irreversível, sugerindo que eu considerasse outras opções se quisesse ter filhos no futuro. Mas na época, ter filhos parecia um plano tão distante que eu devo ter bloqueado a informação. Doutor, tem certeza? Não pode haver um erro? Ele balançou a cabeça, seus olhos cheios de compaixão. Podemos refazer os exames se você quiser, André, mas o diagnóstico foi bem claro. Sinto muito. Saí do consultório em um estado de choque. Caminhei sem rumo pelas ruas, minha mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Como eu poderia ser o pai do bebê de Camila? A resposta óbvia me atingiu como um soco no estômago, e eu não poderia ser. Passei horas vagando pela cidade, incapaz de enfrentar a realidade que me aguardava em casa. Quando finalmente retornei, já passava da meia-noite. Camila estava acordada, preocupada. André, onde você estava? Liguei 1000 vezes. Olhei para ela, para a pequena curva que já começava a se formar em sua barriga, e senti meu coração se partir. Murmurei uma desculpa sobre ter ficado preso no trabalho e o celular ter descarregado. Ela pareceu aceitar, embora ainda preocupada. Agora, estou aqui, deitado na cama ao lado dela, incapaz de dormir. Minha mente não para de girar. Como eu posso confrontá-la? Como posso acusá-la de algo tão terrível? Parte de mim quer acreditar que há alguma explicação, que isso é algum tipo de erro médico colossal. Mas a parte racional sabe que as chances disso são praticamente nulas. Eu nunca pensei que estaria em uma situação dessas. Sempre confiei em Camila completamente. Construímos uma vida juntos, fizemos planos, sonhamos com nosso futuro. E agora eu não sei o que fazer.
Preciso da opinião de vocês. Como devo abordar isso com ela? Devo confrontá-la diretamente? Devo fazer mais exames antes? Talvez um teste de paternidade? Ou devo simplesmente fingir que não sei de nada e ver se ela eventualmente confessa? Por favor, me ajudem. Sinto que estou prestes a tomar uma decisão que mudará minha vida para sempre, e estou completamente perdido. Primeira atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos que comentaram no meu post original. Fiquei surpreso com a quantidade de respostas e apoio que recebi. Foram dias difíceis, mas seus conselhos e palavras de encorajamento me ajudaram muito. Após ler todos os comentários, decidi seguir algumas das sugestões mais frequentes que vocês me deram. Comecei marcando uma nova consulta com o Dr. Maurício para refazer todos os exames. Queria ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão drástica. Infelizmente, o resultado foi o mesmo, vasoospermia. Não há dúvidas sobre minha condição, o que só aumentou minha angústia e confusão. Nos dias que se seguiram, segui o conselho de muitos de vocês e observei Camila atentamente, sem confrontá-la imediatamente. Para minha surpresa, não notei nada fora do comum. Ela continuava animada com a gravidez, falando sobre nossos planos futuros, completamente alheia ao meu tormento interno. Sua alegria genuína só tornava tudo mais difícil e confuso para mim. Finalmente, ontem à noite, senti que não podia mais guardar isso para mim. Decidi que era hora de conversar. Sentei com Camila no sofá e, com o coração pesado, contei a ela sobre minha visita ao médico e o diagnóstico de infertilidade. A reação dela me pegou completamente de surpresa. Em vez de ficar na defensiva ou nervosa, como eu temia, ela ficou confusa. Genuinamente confusa. André, isso não faz sentido, ela disse, segurando minhas mãos. Eu nunca, jamais te traí. Você é o único homem na minha vida há anos. Como isso é possível? Sua reação era tão sincera, tão desconcertada, que comecei a duvidar de todas as minhas suspeitas. Expliquei a ela sobre a zoospermia, sobre como era cientificamente impossível que eu fosse o pai. Camila ouviu tudo atentamente, suas expressões variando entre choque, confusão e, surpreendentemente, determinação. Então, ela fez algo que me surpreendeu ainda mais. Sugeriu que fizéssemos um teste de paternidade pré-natal. Eu não tenho nada a esconder, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. Façamos o teste. Tenho certeza absoluta de que você é o pai. Concordei imediatamente, uma mistura de alívio e apreensão me consumindo. Na manhã seguinte, fomos a uma clínica especializada e fizemos o teste não invasivo, que requer apenas uma amostra de sangue de Camila. Agora, estamos esperando os resultados. Devem chegar em 2 semanas. Essas serão, sem dúvida, as 2 semanas mais longas da minha vida. Estou em um estado emocional que não consigo nem descrever. Por um lado, toda a lógica e ciência me dizem que é impossível que eu seja o pai. Por outro, a reação de Camila, sua confiança inabalável e me faz querer acreditar que, de alguma forma, o impossível aconteceu. Não sei o que pensar. Não sei o que esperar. Parte de mim quer acreditar em um milagre, enquanto outra parte teme o que os resultados possam revelar. O medo e a esperança estão travando uma batalha constante dentro de mim. Mais uma vez, agradeço a todos pelo apoio. Prometo atualizar assim que tivermos os resultados do teste. Segunda atualização. Não sei nem por onde começar. As últimas 2 semanas foram as mais longas e angustiantes da minha vida. Camila e eu vivemos em um limbo, alternando entre momentos de esperança e desespero. Hoje, finalmente recebemos os resultados do teste de paternidade. O resultado é negativo. Eu não sou o pai biológico do bebê. Quando o médico nos deu a notícia, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Camila, e ela simplesmente desabou. Nunca a vi tão devastada. Ela chorava incontrolavelmente, repetindo o "isso não é possível" ou várias vezes. Voltamos para casa em um silêncio ensurdecedor. Nenhum de nós sabia o que dizer. Como podíamos sequer começar a processar isso? Já em casa, Camila finalmente falou. Entre soluços, ela jurou novamente que nunca me traiu. Disse que não entendia como isso poderia ter acontecido. Parte de mim queria acreditar nela desesperadamente. Mas como? As evidências eram irrefutáveis. Passamos a noite inteira conversando, chorando, gritando às vezes. Camila insistia que devia haver algum erro, que talvez ela tivesse sido vítima de algum tipo de procedimento médico equivocado. Mencionou ter feito alguns exames de rotina meses atrás, antes de descobrir a gravidez. Será que poderia ter havido algum erro catastrófico? Honestamente, não sei o que pensar. Minha cabeça está girando com 1000 possibilidades, cada uma mais improvável que a outra. Inseminação acidental? Troca de amostras? Ou será que Camila realmente... Não consigo nem completar esse pensamento. O pior de tudo é que, apesar da dor e da confusão, ainda amo Camila.
Ainda amo a ideia desse bebê que, por semanas, acreditei ser meu. Como seguir a partir daqui? Decidimos que Camila vai fazer uma investigação minuciosa de todos os procedimentos médicos que fez nos últimos meses. Também vamos procurar um advogado para entender nossas opções legais, caso realmente tenha havido algum erro médico. Enquanto isso, estamos vivendo separados. Preciso de espaço para pensar, para tentar entender o que aconteceu e o que quero para o meu futuro. Camila está na casa dos pais dela, devastada e confusa. Mais uma vez, preciso da ajuda de vocês. Como posso sequer começar a lidar com isso? Algum de vocês já passou por algo remotamente parecido? Devo considerar a possibilidade de perdoar, mesmo sem entender completamente o que aconteceu? Ou devo aceitar que meu relacionamento, como eu o conhecia, acabou? Sinto-me perdido, traído e, ao mesmo tempo, com uma dor imensa por ver Camila sofrendo. Parte de mim quer acreditar que há uma explicação para tudo isso, algo que faça sentido. Outra parte quer simplesmente fugir e nunca mais olhar para trás. Obrigado por lerem até aqui. Qualquer conselho, palavra de conforto ou simplesmente um ouvido amigo seria muito apreciado neste momento. Prometo manter vocês atualizados sobre qualquer desenvolvimento. Atualização final. Olá pessoal. Se passou 3 dias desde a minha última atualização e minha vida acabou de implodir. Mal consigo digitar isso, mas sinto que preciso compartilhar uma última vez. Ontem à noite, Camila me ligou pedindo para nos encontrarmos. Sua voz estava trêmula. Concordei, e nos encontramos em um café perto de casa. Assim que a vi, percebi que algo estava errado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Sentamos, e após um silêncio pesado, ela começou a falar. André, eu preciso te contar algo. Suas mãos tremiam. Eu fiz algo terrível. Naquele momento, eu já sabia. Mas nada poderia me preparar para ouvir as palavras. Eu te traí, ela disse, as lágrimas começando a cair. Uma vez. Só uma vez. O mundo pareceu parar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Quis gritar, quis sair correndo, mas fiquei ali, paralisado. Camila continuou, entre soluços. Foi há cerca de 3 meses, durante uma conferência fora da cidade. Ela havia bebido demais em uma festa de encerramento e acabou na cama com um colega de trabalho. Jurou que usaram proteção e que, na manhã seguinte, ela estava devastada pelo que tinha feito. Eu nunca pensei que pudesse ter engravidado dele, ela explicou. Usamos camisinha, eu estava tomando a pílula. Quando descobri a gravidez, nem por um segundo duvidei que fosse seu. Foi como se o mundo desabasse. A raiva, a dor, a traição, tudo me atingiu de uma vez. Camila ia continuar falando, mas não aguentei ouvir mais. Chega, gritei, me levantando bruscamente. O café inteiro ficou em silêncio, todos os olhares voltados para nós. Não me importei. Como você pôde? Como? Eu tremia de raiva. Meses, Camila. Meses de mentiras. Ela tentou falar, mas eu a interrompi. Não quero ouvir mais nada. Acabou, Camila. Acabou. Saí do café às pressas, ignorando seus chamados. Passei a noite toda acordado, alternando entre crises de choro e acessos de raiva. De manhã, liguei para um advogado. O processo de divórcio já está em andamento. Estou completamente devastado. Tudo em que acreditei, tudo o que planejei para meu futuro, desmoronou em questão de minutos. A confiança está irremediavelmente quebrada. Não há como voltar atrás. Não sei como vou seguir em frente. Não sei como vou superar isso. A dor é quase física, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Esta provavelmente será minha última atualização. Quase não escrevi essa atualização, mas achei que devia a vocês, pois me ajudaram muito com suas dicas e recomendações. Agradeço a todos que me apoiaram ao longo desta jornada infernal. Seus conselhos e palavras de conforto significaram mais do que posso expressar. Mas agora preciso me afastar, focar em mim mesmo e tentar descobrir alguma forma de curar essas feridas e seguir em frente. Se há uma lição que posso deixar para quem estiver lendo isso, confie em seus instintos. Quando algo parece errado, e provavelmente está, eu deveria ter confiado nos meus desde o início. Edição: para os que perguntaram, sim, cancelei o casamento e terminei minha relação com minha noiva e não há a mínima chance de dar outra chance para ela. Comentário do Ecos do Reddit. E assim, pessoal, chegamos ao fim da história do André. Que jornada intensa, não é mesmo? Olha, na minha opinião, essa história mostra como a confiança é frágil e como uma única decisão pode mudar tudo. André passou por uma montanha-russa emocional e, no final, teve que tomar uma decisão muito difícil. E vocês, o que acham? André deveria ter dado uma segunda chance para Camila ou ele fez a coisa certa terminando tudo? Deixem suas opiniões nos comentários. Adoraria saber o que vocês fariam nessa situação.
Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Falando nisso, dá só uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. É outra história incrível que tenho certeza que vai te prender do começo ao fim. Ah, e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem um monte de links legais para outras histórias e playlists que você vai adorar. Valeu por assistir e até a próxima!